De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estavam confusas, porque cada uma os ouvia falar na sua própria língua. Então o que eles viram, o que tocou neles no dia do Pentecoste, não foi vento, foi um som, como um vento veemente, foi um som, e diz que quando eles ouviram o som, todos foram cheios do Espírito, falaram cada um na sua própria língua, e a multidão estava confusa. Sempre que se manifesta um avivamento do Pentecoste, vem junto confusão. Deus não é Deus de confusão, mas quando vem avivamento na terra, vem confusão. Porque quando vem um avivamento na terra, Deus vem um avivamento e estabelece algo, mas não são todos que entram no avivamento, e não são todos que ouvem o som, não são todos que ouvem a voz. Então todos aqueles que ficam de fora do avivamento, que não escutam a voz, ficam na confusão. Então você que quer ouvir o som, você que está ouvindo o som, você que está ouvindo a voz do Espírito, você que está desperto nessa vigília, você tem que sair daqui com essa maturidade cristã, que quando você volta para a tua casa, você volta segunda-feira para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ainda muitas pessoas estão naquele lugar de confusão, porque elas não ouviram a voz, e você está num avivamento, e lá fora está instaurada ainda a confusão, a desordem. Mas as pessoas muitas vezes não interpretam as coisas assim. Elas vêm para a vigília, vêm para os cultos, vêm para as reuniões, e quando chega a primeira confrontação com aquilo que não está, com aqueles que não ouvem o som, com aqueles que não estão na visão, a primeira confrontação, em vez de entender o mistério, vem o que? A murmuração e o lamento. Pô, Senhor, eu fui para a vigília para as coisas dar tudo bem para mim, eu fui para a vigília para que o diabo não se atravessasse na minha frente, mas quanto mais eu vou para a vigília, mais eu oro, mais eu vou para a igreja, eu me defronto com mais problemas, mais conflitos. Eu espero que você entenda de uma forma tão simples, que quando você busca o avivamento, quem está de fora do avivamento está em confusão, e essas pessoas que estão em confusão, elas interpretam o avivamento de Deus na tua vida de forma errada. Na ocasião de Atos dos Apóstolos, eles achavam que eles estavam embriagados. Isso foi uma calúnia, foi uma acusação, foi um desrespeito ao que o Espírito Santo está fazendo. O diabo, o mundo, as pessoas que estão lá fora, elas não vão te respeitar porque você é um ungido de Deus, elas não vão te respeitar porque você está cheio do Espírito Santo e da presença de Deus, elas não vão te respeitar por isso. Não respeitaram nem Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vem para a igreja para ficar bacana, para ficar bem na foto, achando que vai ser bem aceito porque está cheio da glória, cheio da presença, mas na realidade, no dia a dia não é assim. Quanto mais você se aproxima da luz, você incomoda as trevas. Então o que eu quero dizer para você? Aceite esse sofrimento. Eu quero dizer para você assim, ó, que nem diz a galera, suave, mano, suave, fica sereno, continua na presença, na glória. Se você está buscando e está dando tudo errado, na tua volta, não dentro de você. Aleluia. Está tudo errado na volta, mas não dentro de você. A confusão está instaurada na volta, mas dentro de você, você tem que ficar com a voz.
Tu tem que ficar com a voz, com aquilo que você está escutando no teu coração. Aleluia. Eu acredito que está bem claro. Essa primeira parte da mensagem eu queria transmitir para vocês. Não é vento, é voz, é um som. E eu concluo aqui a estrutura do propósito do que Deus me trouxe para fazer aqui nessa noite. Eu concluo essa estrutura voltando para João de novo, capítulo 4, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz de ver o Diego aí. Ô Diego, que bênção. Glória a Deus. Já te vi 2 vezes esse ano, tá ficando bom, hein? Fazia tempo que nós não se via. Glória a Deus. João 4, 19. É a história da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus ali no poço. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu peguei no meio da história que eu não quero entrar, não quero pregar a mulher samaritana, eu quero pegar só um detalhe da explicação de Jesus para encaixar com o que nós estamos falando aqui. A mulher disse para Jesus: vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando a mulher reconhece que Jesus era um profeta, não estava entendendo bem ainda, mas ela já começa a se despertar: veja se tu és profeta. Aí ela tem uma curiosidade, uma dúvida, porque samaritano e judeu não se davam. Jesus quebra 2 barreiras ali. Primeiro, um judeu falando com uma mulher samaritana, e ela se interessou na conversa. Jesus começa a se apresentar a ela, e aí a primeira coisa, ela quer esclarecimento do profeta a respeito de um enigma, de um problema, de uma confusão que existia ali. Por quê? Porque os judeus defendiam que Deus morava e habitava lá em Jerusalém no templo. Os samaritanos defendiam que Deus habitava e se revelava no monte. Por que se dava isso? Porque samaritano era proibido de ir lá em Jerusalém adorar. Então, como eles foram excluídos, então eles adoravam no monte. Os judeus se tornaram dono da religião, se tornaram dono do templo, se tornaram dono das sinagogas, se tornaram dono daquele espaço, e eles engessaram o plano de Deus dentro de Jerusalém, e dentro da casa, e dentro do templo. E quando a mulher samaritana diz: tá, me tira a dúvida, profeta. Os judeus, que são a tua laia, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Já os samaritanos dizem que não é lá em Jerusalém, eles dizem que é no monte. E aí Jesus enfatiza: os que estão lá no templo, eles sabem quem ele adoram. Vocês não sabem quem adora. Já deu assim, eu vou defender minha linhagem lá também. Vamos dizer assim, tem confusão lá, nem tudo está revelado lá, mas tem uma verdade lá. Eles sabem quem eles estão buscando lá no templo, mas vocês não sabem o que vocês estão buscando e quem vocês estão adorando. Por isso que Jesus está vindo se revelar a ela. Como ele disse que vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque ele queria que aquela samaritana se convertesse, mas ela se convertesse, mas sem se tornar uma
desigrejada. Isso é importante. Jesus queria que ela se convertesse, mas não era o plano de Jesus também enfiar dentro da cabeça dela aquela religiosidade que estava vivendo o judeu naquela época. Mas ao mesmo tempo ele enfatiza: os judeus sabem quem eles estão buscando, eles sabem quem eles estão esperando, que é o Messias. Mas daí, depois que ele dá essa deixa para ela, ele fala assim, ó: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os que adoram em espírito e verdade. Aqui Jesus está dizendo assim, ó: vai chegar dias que, ele falou mais abaixo, não vai ser nem em Jerusalém, que seria dentro do templo, dentro da igreja, dentro do rito. Não vai ser nem nesse monte, mas o Pai vai ir à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tanto é que ele já começou a recrutar seus primeiros discípulos lá na Galileia, né? Todo mundo sabe. O que acontece? Vigília é um trabalho, vigília, é um trabalho a mais. É uma fome, é uma sede que nos leva à vigília, porque tem os cultos normais das nossas igrejas. Há pessoas que defendem que não preciso ir na vigília, eu já fui na igreja. Outros defendem assim, ó: a vigília é um lugar de poder. Quer receber o batismo do Espírito Santo? Tinha uma época que isso era febre, era um mito, né? O mito era esse: tu quer receber o dom de língua, não ora em língua ainda, tu tem que ir numa vigília. Ah, então quando é que é a próxima vigília? Uma época se criou um rótulo que parecia que só dom de línguas recebia em vigília. Agora tem outros, nossa, no Rio de Janeiro, eu nunca fui no Rio de Janeiro lá para cultuar, só passei direto, mas eu já conheço a fama. O Rio de Janeiro, carioca, pentecostal lá, eles são do monte. É da brasa, é do fogo, é do monte. No Rio de Janeiro, para ser fogo pentecostal, tem que ir para o monte. Então tem gente que enfatiza o monte. O poder está no monte, o fogo está no monte, as brasas acendem no monte. O que eu quero, aonde eu quero chegar na revelação da palavra, é que nós não temos que caracterizar que aqui na vigília, que vai ser o maior impacto da tua vida, que vai ser no culto público, que vai ser lá no monte, mas a responsabilidade nossa como cristãos é adorar o Pai em espírito e em verdade, e Ele está à procura. Ele está à procura. E eu ouvi uma pessoa exortar outra pessoa essa semana, e foi de uma expressão assim um pouco diferente, porque uma pessoa defendia assim, ó: eu tive que ir lá para o monte orar, porque era uma tribulação lá embaixo, era uma tribulação, e lá no monte, nossa, Deus falou comigo, senti a presença, mas quando eu descia lá, era uma tribulação, e daí essa pessoa que estava exortando, e eu só observando, eu estava ali só como telespectador, e aí eu vi essa pessoa falar assim: tá, então quer dizer que quando você vai lá no monte, você sente a presença, você é tocado, mas quando você sai do monte e volta para o teu habitat, para o teu relacionamento de convívio, não é treva, e você não consegue então tem alguma coisa errada. E por mais que aquela pessoa resistiu e não quis muito aceitar isso, quem dizia assim: as pessoas estão me atrapalhando, as pessoas estão me tirando a paz, as pessoas estão me tirando da presença. Isto não justifica, porque Jesus prometeu uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz interior, não é uma paz externa. Quando eu tenho a paz interior, pode estar caindo tudo à minha volta, eu continuo no meu alinhamento. Então me chamou muito a atenção quando aquele homem falou assim para essa pessoa: se lá no monte está cheio do poder e da unção, e eu falo para vocês aqui agora, ó, vem exortado, eu não consigo escapar. Se você vem na vigília e está cheio da unção, mas amanhã você não consegue sentir, amanhã você se perde na caminhada, como diz a gurizada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tem que ser redirecionada.
A primeira deixa e orientação que eu dei foi essa: o seguinte, se você for confrontado depois da vigília, amanhã, depois de amanhã, por tudo que está acontecendo na tua volta, não interprete isso como algo anormal. Está tudo normal, está tudo certo. Você pode até se irar, mas não peca. Jesus nunca pediu para você, depois de você ser nascido do Espírito, que você perdesse a sua humanidade, a sua personalidade, nada disso. Mas no governo do Espírito a gente sabe os nossos limites. Mas por viver no Espírito, por orar em línguas, por receber a presença de Deus, não nos impede de sentir frio, dor, não nos impede de sermos chocados e perplexos com algumas notícias que vêm, algumas coisas inesperadas. Às vezes nós somos deparados com o inesperado, com aquilo que não estamos preparados para receber, e nos choca. Mas não trata-se de quando você fica assim, sabe? Que você vê que teus ânimos estão elevados. Poxa, mas eu saí da vigília, eu estou buscando a Deus e eu estou indignado com uma situação. Não quer dizer que você não tem a presença, o que você rodou, mas trata da sua humanidade, que tem que ser temperada pelo governo do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, vigília se encontra poder, unção, graça, autoridade. Não precisa muita coisa aqui para Deus curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, você sentir a presença. Mas, irmãos, o que nós estamos caminhando, eu creio que essa igreja, que eu conheço os pastores dessa igreja, nossos amigos de aliança, o que a igreja que está buscando em vigília ao Senhor nessa noite, não é pessoas que querem buscar poder, elas querem a presença, elas querem intimidade. Irmãos, só que para ter o poder e a presença, é necessário passar por alguns processos. Quando Deus chega para ele e diz: Moisés, esse povo é rebelde, desobediente, não irei com eles, enviarei o meu anjo. O que Deus estava dizendo para Moisés? Vai ter poder, vai ter comida, vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter sucesso. Nesse presente século, uma proposta de Deus para muitos líderes e homens e crentes hoje está tudo certo. É isso que eu quero mesmo: poder, sucesso, fama, livramento, um anjo que me guarda, que me cura, envia um maná, envia provisão, abre as portas que ninguém fecha. Está tudo bom, está dando tudo certo, é isso que eu quero, esse é Deus, está bom. Mas Moisés entendeu a deixa de Deus. Moisés não era um líder comum, não era uma pessoa qualquer, porque Moisés tinha visto a sarça arder no monte, mas o treinamento de Moisés foi 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto. Moisés foi experimentado e provado, alinhado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, em 80 anos da sua vida. Então Moisés era um homem que tinha sido trabalhado no caráter. E o que trabalha o meu caráter e o teu caráter é a confrontação. E confrontação é deserto para nós. E por Moisés ter 80 anos de experiência andando na presença, alguém que um dia andou fora da presença, na hora que Deus diz para ele: eu vou dar o que esse povo quer, Moisés, o que eu dei para ti não é o que eles querem o poder, eles querem a comida, eles querem o livramento, eles querem as cordonices, eles querem isso, eles querem ver a glória, a nuvem, o fogo, mas eles não querem a minha presença. Eu vou dar a eles o que eles merecem, o que eles querem. E Moisés diz: não, Senhor, se a tua presença não ir conosco, não me tires deste lugar, não nos tire deste lugar. Porque Moisés tinha consciência do que Deus estava falando. E lamentavelmente,
Muitas pessoas estão se fiando, que nem é um ditado nosso aqui, estão se fiando, todos entendem isso, estão se fiando, estão confiando, na verdade, né, em que se está dando tudo certo comigo, Deus está comigo. Irmãos, se tem jovem novo crente aqui, ó, presta atenção, já passou o tempo em que as pessoas avaliavam pregadores e homens que se dizem de Deus. Já passou o tempo em que as pessoas avaliavam a unção e a santidade do homem de Deus pelos sinais que ele manifestava em público. Isso aí já passou, ninguém pode mais cair nessa. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que anda com poder, mas não tem a presença. Da onde, pastor? Isso é ciúmes da tua parte? Não, meu irmão. A Bíblia diz, Jesus falou que muitos naquele dia chegarão diante de mim e dirão: eu curei em teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônio, fiz maravilhas em teu nome. E ele vai dizer: apartai de mim que eu não conheço, porque tu andava só com poder, mas na intimidade tu não andava comigo. Na intimidade tu não andava comigo. Então nós precisamos ouvir o som, irmãos. O som. A voz do Espírito Santo. Impregnada dentro de nós. Olha só. Eu vou dar um testemunho de algo que eu vivenciei. E você vai entender a mensagem, e daí a gente só chapa depois e busca a presença e se humilha. Ontem de manhã, às 11 horas da manhã, eu fui visitar o pastor Luiz, meu amigo, aqui de São Leopoldo. E ele está tomado de câncer. E ele foi desenganado pelos médicos. E o seu corpo já paralisou daqui para baixo. Porque o câncer afetou a coluna e atrapalhou as movimentações. Pastor Luiz é um pastor missionário que tem igreja, mas ele atende a várias igrejas no estado, umas 3, 4 igrejas no estado, na Serra. E ele é um homem que nunca parou. Pensa num pastor que, quando ele e a esposa tiravam folga, os dois ficavam dentro de casa que nem umas baratas tontas. Ela me dizendo ontem, olhando um para o outro, não sabia o que fazer. Porque o amor, a paixão do pastor Luiz era estar fazendo a obra. E quando eu cheguei lá, ele não pode falar muito, porque está em estágio bem avançado. Ele disse para mim: pastor, eu não posso falar muito. Mesmo ele dizendo que não podia falar muito, ele começou a falar o que Deus estava fazendo na igreja, e que as coisas que ele não conseguiu fazer em cima do púlpito, com a força dele, com a saúde dele, agora naquele leito, Deus estava movendo a igreja, irmãos que não se perdoavam, estavam perdoando. E ele começou a dar testemunho e começou a recitar versículos da palavra. E assim que é um homem de Deus, quando passa pelo vale da sombra da morte, você chega lá, você vê paz, você não vê medo, você não vê treva, você não vê isso, você vê paz. Há 3 anos eu sepultei meu pai, pastor, foi a mesma coisa, também morreu de câncer e em estado terminal, mas até o fim o meu pai deu glória a Deus e via paz. E descansou no Senhor em paz, porque a doença, o corpo abate, ele resiste, né? A pessoa às vezes está pela metade do corpo e está viva, mas a alma angustiada ninguém suporta.
Então, um homem de Deus com paz supera câncer, supera qualquer tipo de coisa. E o pastor Luiz estava naquela paz. Engraçado que eu sempre fui de falar muito. E eu sempre trazia novidade, então ele, mesmo sendo mais velho, gostava muito de me ouvir. E sempre eu falava 70%, 80% da conversa, ele falava muito pouco. Aí ele começou a falar, e eu não conseguia falar nada, né? Aí quando ele deu uma pausa, eu disse para ele, pois é, a vida inteira eu sempre falei. Hoje que tu não pode falar, eu vim aqui te trazer palavra de consolo, é tu que está me consolando, é tu que está liberando palavras sobre minha vida, né? Eu bem tranquilo, de boa assim, e ele riu, e foi naquele agir. Aí quando ele concluiu de falar, ele disse assim para mim, vai, entrega tudo aí, entrega o manto, fala o que tu tem para falar, eu vou te ouvir agora. E aí eu disse para ele, eu vou cantar o que Deus colocou no meu coração. E aí eu comecei a cantar com ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E o pastor Luiz começou a xarabacandaraba, surianda, começou a falar em línguas em cima daquela cama e começou a falar em línguas. Mas a cena que eu presenciei, pensa um pastor moreno, alto, um homem que quando Deus tomava ele, não só ele, quando ele via a glória de Deus agindo até numa criança, ele era aquele homem aqui, ó. E aqui, ó, era do fogo, era um homem da presença de Deus, sensível à glória, ao Espírito Santo, ele ouvia a voz. Só que agora daqui para baixo está tudo paralisado. Mas a cabeça, e o que ele conseguiu mexer em cima daquela cama, a boca não estava presa, o ouvido não estava preso, as mãos não estavam presas, a cabeça não estava presa, e deitado naquela cama, meu Deus.
É isso que eu vim pregar nessa noite. Não é no monte, não é na vigília, não é na campanha, não é no congresso, mas Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Olha, eu sei que eu me esforcei, até fiz coisa demais, mas eu disse para Deus: Deus, Tu sabe que eu não estou nem aí para a minha performance. Tu sabe que se aquele povo lá hoje de noite depender da minha eloquência, do meu esforço, ó Pai, Tu sabe que eu quero transmitir no meu espírito para aquela igreja, hoje nessa madrugada, porque eu não vou sair de casa com uma esposa linda, com as minhas filhas. Hoje vim de Gramado fazendo um casamento, viemos para cá, temos culto amanhã de manhã, às 8:30 da manhã. Eu disse: eu não quero ir lá na igreja lá, Senhor, para um povo que vai lá, busca na vigília, aí no outro dia dorme a manhã inteira, o dia todo, e depois no culto de domingo não vai na igreja. É só uma troca, é só atrás de um barulho, é só atrás. Eu já sei que vocês não estão nesse rio. Então, aí quando diz tem gente até de rolante aqui, eu disse: glória a Deus, eu não vou perder a viagem hoje, eu posso pregar o que Tu colocou no meu coração. Esse povo dessa vigília está apto e está pronto para receber. Rabassurianda, meu irmão, a minha preocupação não é se você vai gostar da minha palavra. Eu não tenho nem interesse de ficar aqui prolongando mensagem. Poderíamos falar até a metade disso só, poderíamos me dar só 15 minutos. A única coisa que eu quero dizer para você: tenha consciência que essa voz do Espírito, que é voz, não é vento, ela falou dentro de você, e que ela te sustente, seja num leito, seja no maior deserto, seja no desemprego, seja na escassez, seja na fome. Que nem eu disse, irmãos, eu cantei aqui, amados, eu cantei aqui, ontem eu cantei para o pastor, um homem de Deus que é ministro de louvor também, e cantamos lá sem banda, sem microfone, sem nada, do jeito que eu cantei aqui para você. Uma coisa é nós cantar em cima de uma performance, de um púlpito, num dia festivo da igreja. Outra coisa é o Espírito estar vivo na vida de um homem doente, e na minha ou na tua vida, que é um agente de milagre, na hora que o Senhor nos coloca nessa situação. É isso, irmãos. Desejo boa sorte para você, porque se você sente na vigília e não sente lá na tua casa, tem alguma coisa errada. Se você sente no templo e não sente quando está no meio do caminho, tem alguma coisa errada. Nessa noite é uma noite de conversão, é uma noite de tratamento, é uma noite de nós, de fato, nos desprendermos da religiosidade, entendermos por que nós não estamos mantendo esta visão, esse propósito.